Boa noite, Teresópolis. São 21 horas e 7 minutos do dia 27 de janeiro. Eu vou pedir imensamente desculpas aos telespectadores, porque o horário da programação do programa OAB em Foco é de 20h30 às 10 horas. Nós tivemos uns problemas técnicos até para chegar aqui nos estúdios, então hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, vai um pouquinho mais tarde também para terminar. Hoje o programa OAB em Foco vai ser abordado de uma forma diferente. O nosso compromisso é com legislação. Nossa intenção é trazer sempre advogados, debater jurisprudência, debater novidades jurídicas, tirar dúvidas da população em relação à própria legislação em si, responder seu questionamento. No entanto, como nós fomos acordados no dia 12 de janeiro com toda essa tragédia, Teresópolis vem se passando por um momento diferenciado. Então, todos os programas têm abordado essa crise, e é o que nós vamos fazer hoje. Hoje o programa OAB em Foco vai falar também sobre a crise que abateu sobre Teresópolis em função dessas inundações, dessas trombas d'água. Eu não sei o que aconteceu tecnicamente falando. Mas antes de abordar esse tema com os nossos convidados, eu vou pedir licença a vocês, já conversei com o presidente da OAB, Dr. Jefferson, para falar como cidadão. Esses 10 primeiros minutos, 5 minutos, não sei quanto tempo eu vou levar, eu não vou falar como Nelson Filho, apresentador do programa OAB em Foco. Eu vou falar como Nelson Filho, cidadão teresopolitano. Nessas últimas 3 semanas, eu recebi quase 300 e-mails na minha caixa de e-mails. Pessoas questionando o posicionamento da OAB enquanto instituição frente a uma série de denúncias contra o poder público. Essas reclamações vêm, inclusive, antes da crise do dia 11. Esses e-mails eu tenho recebido porque as pessoas questionam o nosso atual prefeito. Questionam de que forma? Perguntam como ele pode ter amealhado tanto patrimônio, se é que amealhou, em 2 anos. Dizem, Nelson, antes da eleição ele não tinha nada, vivia de aluguel. E hoje ele mora num condomínio de altíssimo nível, que é o edifício Península Ibérica. Anda em carro blindado e antes, na declaração de imposto de renda dele, ele não declara sequer um automóvel. Eu tive o cuidado de olhar na Justiça Eleitoral a declaração de imposto de renda que o Dr. Jorge Mário apresentou quando era pré-candidato, quando era candidato, ou melhor, a prefeito do nosso município. Ele realmente não declara imóvel nenhum. Ele diz que tem 50 mil reais em poder, em mãos, em espécie. Esse era todo o patrimônio do prefeito Jorge Mário. Bom, realmente ele não pode negar que está morando num condomínio de alto luxo, mas eu não sei se o apartamento é dele. Realmente ele não pode negar que anda em carros de um valor expressivo para ser adquirido, mas eu também não sei se o carro é dele. Tá certo? Nós não podemos acusar sem ter provas. Dentro do direito, nós aprendemos que a pessoa tem a garantia constitucional de se defender. Né? Então, senhor prefeito, eu não estou falando como Nelson, apresentador do programa OAB em Foco. Eu aqui estou falando como Nelson, cidadão teresopolitano, que inclusive votou no senhor, que inclusive acreditou nas suas propostas enquanto candidato, dizendo que nós teríamos uma Teresópolis melhor. Eu enfrentei 20 minutos dentro da Duque de Caxias, agora, hoje, quinta-feira, 27 de janeiro, porque um carro de lixo parou no meio da Duque de Caxias para recolher o lixo. É o horário adequado? A gente precisa recolher o lixo. Mas é o horário adequado, é o momento certo, é a forma certa? Estou dando um exemplo simples do que eu considero má administração. Tá certo? Eu tive a oportunidade de conhecer o Zé Alexandre, que também vem sofrendo várias críticas. Me parece uma pessoa agradável, uma pessoa boa, é agradável, me trata bem. Entendeu? Então, eu não estou fazendo acusação nenhuma, mas que realmente faz a gente pensar, enquanto cidadão, tudo que a gente vê os nossos governantes vivendo, apresentando, ostentando, realmente abre uma margem de desconfiança.
Então, senhor prefeito, eu tomei uma decisão. O senhor pode ter certeza que não é acusação que está sendo feita, de forma nenhuma. É uma satisfação que a sociedade teresopolitana precisa e espera do senhor. Em meio a toda essa crise, em meio a todas essas mortes que Teresópolis sofreu, essas perdas de vidas que Teresópolis sofreu, parece que está caindo no esquecimento todos os compromissos assumidos na sua campanha de mudança de Teresópolis. Os 120 milhões que me parece que já foram conseguidos do PAC para mudar a cara de Teresópolis, que o senhor mesmo foi na televisão e disse que a partir de janeiro nós veríamos essas modificações. Ah, Nelson, mas agora não pode haver modificação porque estamos enfrentando uma crise. Senhor prefeito, essa crise não está sendo administrada por um homem só. Não pode ser administrada por um homem só. A prefeitura municipal não pode estar toda voltada para a crise. Porque existem pessoas que foram acometidas pela crise, mas existe toda uma cidade que precisa continuar trabalhando, que precisa ter o seu comércio tendo lucro, para ter o seu sustento da sua própria família. Teresópolis não pode parar. Não pode. E a gente espera que o poder público tenha essa consciência de dividir, de criar grupos que administrem essa situação e, ao mesmo tempo, manter os grupos para que façam com que a cidade continue sobrevivendo. Esse é o meu pensamento. E como eu tenho sido abordado, eu acho que em função de estar apresentando o programa OAB em Foco, as pessoas me param em vários lugares, mandam e-mails, como eu falei até ontem no Clube Comari, eu fui na minha hora de lazer, e as pessoas questionando o posicionamento. Hoje eu tive o cuidado de perguntar para vários amigos, juízes inclusive, secretários municipais, não vou citar nome para não constranger ninguém. E eu decidi abrir um abaixo-assinado para que o senhor preste voluntariamente contas de sua administração, inclusive se o senhor tem ou não tem esse patrimônio que estão dizendo. Se o senhor tem, diga de onde veio o dinheiro para adquirir esse patrimônio. Se não tem, e o senhor provar que de onde veio esse patrimônio, eu lhe asseguro, eu serei o primeiro a lhe defender, porque eu votei no senhor e eu espero que o senhor faça um excelente governo. Mas o senhor não pode esquecer que o senhor foi eleito pelo povo para trabalhar pelo povo. O senhor não é melhor que nenhum cidadão de Teresópolis, senhor prefeito. Quando acabar o seu mandato, o senhor será um teresopolitano comum. Hoje o senhor é uma autoridade municipal, mas não deixe de respeitar o cidadão teresopolitano. Nós merecemos respeito. E existe uma dúvida no ar. Não estou falando como apresentador da OAB, estou falando como cidadão teresopolitano. Então eu vou inaugurar uma lista, um abaixo-assinado, pedindo que o senhor preste contas voluntariamente para a população. Se a população aderir a esse abaixo-assinado, ótimo, nós levaremos à frente. Mas aí vai meu recado à população. Se a população não aderir a esse abaixo-assinado, por favor, parem de mandar e-mail para a minha caixa de e-mails, parem de me parar na rua me cobrando posicionamento. Porque é fácil a gente cobrar um posicionamento e não botar a cara na frente. Então, nesse momento, eu estou convocando aquelas pessoas que me param, que me questionam, a ir junto comigo nessa empreitada. Ou então me deixar em paz, me deixar continuar trabalhando sossegado. Eu vou ilustrar isso que eu estou falando com um texto que o jornalista Anderson Duarte escreveu e postou numa página de relacionamentos da internet, no Facebook, mais precisamente, e depois eu vou terminar o texto que eu preciso começar a entrevista de hoje, uma pequena historinha para que os senhores pensem na transformação que o ser humano vive, em função até dessa crise que nós estamos passando. O jornalista Anderson Duarte, que é âncora, inclusive, do Jornal Diário, escreveu o seguinte: cuidado com os e-mails alarmistas. Cuidado com a poeira proveniente da lama das chuvas. Cuidado com a água a ser ingerida. Mas, sobretudo, cuidado com os políticos aproveitadores e oportunistas. Muito cuidado mesmo. É pior que leptospirose e hepatite juntas. Mas tem vacina. Em dose única, em outubro de 2012.
lembre-se de tomar cuidado. Senhor prefeito, o senhor não é prefeito, o senhor está prefeito. E para que o senhor continue numa reeleição, o senhor precisa da nossa chancela, o senhor precisa do nosso voto, precisa do cidadão teresopolitano. Então, se nós estamos pedindo a prestação de conta, faça-o agora, para depois não vir reclamar que não teve voto e não vir reclamar de consequências até piores, que podem advir disso. E para concluir, eu vou pedir para o senhor pensar numa coisa. É uma lenda, talvez, da Igreja Católica, pode ser. Dizem que quando Leonardo da Vinci foi convocado pela Igreja, pelo bispo, pelo Papa, para pintar a Santa Ceia, ele saiu às ruas procurando uma pessoa que representasse Jesus Cristo. Alguém que tivesse um semblante tranquilo, uma expressão bonita, para representar todo o bem que é a imagem de Jesus Cristo. Um belo dia, numa missa, Leonardo da Vinci teria visto num coral um jovem muito bonito, com feições tranquilas, olhos claros, cabelos longos, e falou: essa é a imagem de Jesus. Findada a missa, ele convidou esse jovem a ser o modelo que ele iria usar para pintar a imagem de Jesus Cristo. O modelo prontamente aceitou e assim foi pintada a imagem de Jesus Cristo na Santa Ceia. Só que Leonardo precisava de um modelo que representasse todo o mal que Judas teria feito a Jesus. A traição, toda a maldade. E Leonardo não conseguia encontrar essa pessoa. Alguém que tivesse um semblante pesado, castigado, ferido, que representasse essa maldade. 1 ano se passou, 2 anos, o Papa pressionando Leonardo para terminar a pintura. Um belo dia, Leonardo da Vinci, passando por um beco, viu um bêbado caído, maltrapilho, sujo, barba mal feita, e falou: essa é a imagem de Judas, uma imagem feia, rústica. Pegou os seus auxiliares e pediu que levassem aquele bêbado, mesmo desfalecido, desmaiado, até o ateliê. E lá ele pintou a imagem de Judas. Quando ele terminou finalmente o quadro, o bêbado acordou, olhou aquela imagem, assim: olha que imagem bonita, que quadro bonito, eu já vi esse quadro. E Leonardo: não, você não pode ver, eu acabei de pintar, impossível você ter visto esse quadro. Não, seu Leonardo, eu vi sim, mas onde você viu? Sabe o que é, seu Leonardo? Há 2, 3 anos atrás, quando eu ainda tinha minha família, quando eu não bebia, eu cantava no coro da igreja. E o senhor me convidou para ser o modelo da imagem de Jesus Cristo. Eu sou aquele ali, olha, que o senhor pintou. A mesma imagem que representava Jesus Cristo, em função de toda uma vida de sofrimento, de ter sido abandonado, perdido a família, transformou aquele rapaz na imagem que representava o mal. Essa história nos faz lembrar que dentro de nós pode existir o bem e o mal. Depende do momento da vida que nós estamos. Então, senhor prefeito, o senhor foi tão bonzinho ao pedir nosso voto, seja bonzinho em ajudar Teresópolis também, porque tem muita gente passando fome e é precisando da sua ajuda, da sua decisão acertada. E aí, Zé Alexandre, eu te peço um grande favor, ajuda o nosso prefeito a ser essa pessoa que a gente espera que ele seja. Tá bom? Eu vou pedir um intervalo comercial, volto em seguida com os entrevistados de hoje. Fique aí com a gente, programa ao vivo 2742-0206. Então, deixando bem claro, no primeiro bloco, quem estava aqui não era o Nelson Filho, apresentador do programa. Era o Nelson Filho, cidadão de Teresópolis. Agora é o Nelson Filho, apresentador do programa. Aqui do meu lado, minha amiga Rita Teles, jornalista, uma das diretoras do movimento Nossa Teresópolis. Doutor Marco Aurélio Benedito, uma pessoa que tem um carinho tremendo. Eu vou ser sincero, representa a paz. Eu nunca vi tanta paz dentro de uma pessoa, doutor Marco Aurélio. Meu amigo, vice-presidente da Ordem, doutor Rodrigo Ferreira, hoje no lugar do doutor Jefferson, que está viajando, né, doutor Jefferson? Aí, doutor Rodrigo agora é o presidente interino da OAB. Nós hoje vamos falar sobre a crise que abalou Teresópolis, essas enchentes. É um fenômeno inexplicável. Realmente não dá para entender o que aconteceu
em Teresópolis, essa quantidade de água. Aí eu digo, não sei se os senhores tiveram a oportunidade de fazer um sobrevoo sobre a área. Eu tive a oportunidade de agradecer ao Exército que disponibilizou a aeronave para a OAB. E lá de cima você vê uma linha saindo de Itaipava e indo até Friburgo, entendeu? Uma linha de destruição. Se foi uma tromba d'água, foram 200 trombas d'água ao mesmo tempo, porque os morros, eles se dissolveram no caminho até Nova Friburgo, tá certo? Bom, inúmeras vidas foram perdidas, inúmeras pessoas estão desabrigadas, muito há que se fazer. E aí surgiu mais um problema para Teresópolis. Administrar toda a boa vontade da população, da cidade, do Estado, do Brasil e inclusive do exterior. Está tudo vindo para Teresópolis e para a região serrana. Em função disso, existe um apelo da sociedade de que a própria sociedade se organize para fiscalizar. E aí foi criado um comitê para fiscalizar isso. Aí eu vou pedir à dama da mesa, que a minha amiga Rita Teles fale sobre esse comitê de fiscalização que foi criado. É isso? Estou enganado? Explica para a população qual a intenção de vocês, da sociedade civil organizada. Bem, Nelson, esse convite partiu do poder público. Inicialmente, ele convidou 8 entidades, inclusive a OAB como membro nato dessa comissão, né, é um nome tão grande, é Comissão de Acompanhamento do Fundo Emergencial, Fundo Especial de... Isso, ou seja, uma comissão, né, para fazer o acompanhamento. Movimento Nossa Teresópolis, CDL, Sincomércio, a CIAT, a OAB, Sindicato dos Bancários, a Igreja Católica e COPET, né, que é o Conselho dos Pastores. Ontem, eu e o Jefferson estivemos em um outro programa e deixamos claro que, embora o convite tenha sido formalizado, ainda não houve o aceite desse convite por parte da sociedade civil organizada. E eu gostaria de explicar o porquê de não ter sido aceito. Nós reunimos um grupo de 23 entidades, porque não são apenas as 8 entidades que vão participar, as 8 estão nomeadas, mas reunimos 23 entidades e foi consenso de que, para que aceitássemos, ou para que aceitemos esse convite, é necessário se faz necessário algumas mudanças. Então, foram colocadas algumas condições que ainda não recebemos a resposta do senhor prefeito, se aceita ou não essas condições. E são condições muito, muito básicas, muito simples. A gente quer participar da integralidade do fundo, ou seja, acompanhar, quer seja de origem da população, né, doação voluntária, quer seja do município, do Estado ou da União. A integralidade dos recursos. Controle total. Controle total. Não nos satisfaz acompanhar de longe. Isso a gente faz pela internet. Não precisa ser criado esse fundo. Participar da gestão, de fato, né, ter uma participação efetiva, com poder deliberativo em paridade, né? Ou seja, um membro do poder público constituído e um membro da sociedade civil organizada, em todas as decisões, em todas as tomadas de decisão, tomadas de preço, uma participação efetiva. Não tivemos ainda essa resposta. Tá certo. E aí, hoje, o doutor Jefferson teve uma reunião
com a doutora Ana Cristina, que é procuradora, e que nos acenou com uma boa notícia, que o Rodrigo pode colocar de uma forma mais técnica, né? Aí é praia da turma da OAB. E eu acho muito importante que a população entenda que até agora a sociedade civil não está participando. Nós ainda não temos gerência ou conhecimento oficial de nada, nenhuma atitude tomada pelo poder público. Então, que deixemos bem claro que até agora a sociedade civil organizada está tal e qual qualquer cidadão de lado, olhando, acompanhando, mas sem nenhum poder de gerência. Tá. Posso dar um exemplo e depois passar a palavra ao doutor Marco Aurélio, que ele vai ser testemunha disso? Eu estive na semana passada, na terça-feira da semana passada, se não me engano, junto com o doutor Jefferson, dentro do gabinete do prefeito, aqui na Prefeitura Municipal, numa reunião que se chamou de desagravo à Cruz Vermelha, tá certo? Então nós fomos chamados lá e estavam alguns empresários, a OAB e a Cruz Vermelha, na pessoa do presidente Herculano e mais 2 membros da Cruz Vermelha, um de Niterói e outro de Nova Iguaçu. Durante a reunião, eu pedi a palavra lá e pedi ao Zé Alexandre que mantivesse uma cadeira para a OAB na fiscalização nesse processo. E ele falou, Nelson, a OAB, claro, é nossa parceira, está aqui, abriu as portas para a OAB e no dia seguinte nós tivemos uma reunião na Secretaria de Cultura, se não me engano, o doutor Marcos vai explicar, eu não sei o local certo da reunião. Saímos dali já com essa reunião agendada. Nesse momento, o doutor Jefferson ligou para o doutor Marcos e pediu se o doutor Marcos poderia ir a essa reunião representando a Ordem dos Advogados do Brasil. O doutor Marcos foi, me parece que foi uma reunião de 4 horas, aí o senhor vai dizer para a gente se foi ou não. Só que me parece que o doutor Marcos diagnosticou um problema. Qual é o problema? Me parece que a prefeitura já chegou lá com um plano pronto a ser executado. Senhor prefeito, Alexandre, se é uma reunião, é para o tema ser debatido. É para as pessoas participarem e dar opinião. Não é para a pessoa chegar lá, sim senhor, não senhor, e assinar. A OAB não vai assinar nada sem ler não, hein, doutor? Presta atenção. É isso, doutor Marcos? Foi isso que aconteceu? Ou estou falando besteira? Hoje é dia de falar aberto, tá? Doutor Jéssica me liberou, falou que hoje o programa OAB é mais... veja bem, você nunca fala besteira, né? Vamos começar bem. Na realidade, a convite do Jefferson, né, como nós estávamos acompanhando desde o início, a condição de voluntário, toda essa questão da chegada de doações, recebimento de doações, distribuição a quem precisava naquele momento de emergência, e sinalizando também para o Jefferson, através do telefone, pela amizade que a gente tem alguns problemas. Quando surgiu esse convite que você falou, naturalmente, por ele saber que eu estava inserido nesse processo, como mero voluntário, me pediu para assumir também a representação da ordem nessa questão. E já tinha essa reunião marcada, nós fomos para a reunião, foi na Secretaria de Educação. É uma reunião, como você falou, bastante extensa. E lá estava presente o que a gente acostumou chamar, resumindo, para a gente não ter que falar esse nome todo que a Rita falou, né, a sociedade civil organizada, né, muito bem representado por alguns empresários que tomaram a frente nesse processo desde o início, né, de recebimento. Um grande abraço, André. Parabéns pela sua atuação. Isso. E então estavam todos presentes, existia já um processo em andamento quando nós chegamos, e a ideia era de começar a fazer um controle do que estava chegando, e a Alterdata entrou com a sugestão de montar um programa para controle de estoque, de validade das doações, para que não fosse perdido, e já apresentou esse programa nessa ocasião. Então, existia toda essa movimentação. O posicionamento nosso
enquanto representante da ordem, foi de que a nossa presença ali não seria simplesmente de figuração, né? O Jefferson falou, olha, a ordem vai participar se efetivamente ela puder participar. Tiver voz. Exatamente. E, num primeiro momento, a abertura não era grande, mas pela própria dinâmica do que vem acontecendo, que as doações não param de chegar, e esses empresários não param de se desdobrar para receber essas doações, a gente tem atuado com liberdade e não houve esse engessamento, digamos assim, do poder público com relação a isso. A gente mais adiante vai até, se a gente tiver oportunidade, nós vamos falar sobre algumas dificuldades e facilidades nesse relacionamento com o poder público que é necessário que haja, porque, afinal de contas, existem críticas, mas é o poder constituído. É o poder que tem a obrigação e, consequentemente, tem o direito de determinadas medidas. Então, nós, enquanto ordem, participando, a gente está lá para exigir, né, que essas obrigações sejam cumpridas, sem abrir mão da iniciativa também dessa sociedade civil que arregaçou as mangas e está desempenhando de maneira maravilhosa essa tarefa. Então, a partir daí, a gente passou a acompanhar diariamente esse pessoal, visitando os galpões, das várias entidades, os abrigos, igrejas que estão atendendo a população que está necessitada. Para quê? Para a gente poder passar para a ordem o que efetivamente está acontecendo. Né? Você leu aí o texto do Anderson, né? E realmente existem e-mails alarmistas, boatos toda hora. Então, efetivamente, a participação da ordem tem sido de acompanhar de perto. Então, não só esses galpões, todo mundo, isso é do nosso cotidiano, todo mundo já ouviu falar que existem galpões na Tenente Luiz Meirelles, no Jardim Meudon, a Bebidas Comari cedeu parte de galpão de estoque, a Cruz Vermelha na Igreja de Santo Antônio, na Ermitagem, o pessoal da maçonaria abriu um outro centro de recepção e distribuição, o Rotary já se movimentou, existe o abrigo dos animais. Então, uma série de iniciativas, se nós formos para o interior, então, várias igrejas católicas, evangélicas, independente da denominação e da crença. Então, existe um movimento muito grande nesse sentido e a gente tem procurado, dentro do possível, acompanhar para saber o que está acontecendo, para filtrar o muito que se diz sobre desvio, sobre mercadoria estragada e tudo que se fala. Então, efetivamente, a nossa participação tem sido essa. Tá certo. Posso dar outro puxão de orelha aqui? O doutor Marcos falou uma coisa aqui que me lembrou uma outra situação. E aí eu volto a falar com você, cidadão teresopolitano. Lembrando que o programa é ao vivo, hoje, quinta-feira, dia 27 de janeiro, 27420206. Aí eu vou falar para vocês de uma experiência que eu tive essa semana. Comandante Mafia, da Polícia Militar aqui de Teresópolis. Eu estive com ele na delegacia, conversamos, e eu passei para ele uma reclamação que tinham me feito da população em relação ao procedimento da Polícia Militar. Logo em seguida, eu mesmo passei por essa situação. E liguei para a Polícia Militar, para o 90, não me identifiquei, não falei que era da OAB, não falei que era advogado, e fui atendido pelo operador, se eu não me engano, me perdoa se eu confundir, Ronaldo, eu acho. Que pessoa educada. Me atendeu maravilhosamente bem, e a Polícia Militar, em 10, 15 minutos, estava atendendo minha solicitação num determinado bairro aqui de Teresópolis. No dia seguinte, novamente acionei a Polícia Militar, porque existia uma denúncia de um rapaz armado no bairro de São Pedro. Não deu 15 minutos, tinha 2 viaturas cercando o local, procurando o rapaz. Então, parabéns para a Polícia Militar. E aí eu falo outra coisa para você. Estão chegando centenas de donativos, milhares de quilos de tudo, mas nós estamos enfrentando um fenômeno triste. Pessoas se aproveitando da boa vontade. Então, aí eu convoco a população. Se você vê algum engraçadinho se aproveitando dessa situação, ligue para a Polícia Militar e denuncie. E você, engraçadinho, que está entrando em fila de donativo sem precisar, toma vergonha na cara, rapaz. Você está tirando donativo de quem está passando fome, de quem está com necessidade, de quem perdeu tudo.
Põe a mão na consciência, rapaz. Nós temos aqui informação de pessoas aí de bairros aqui na cidade que não sofreram nada, que tem pessoas enfrentando fila para pegar cesta básica, pegar colchão, pegar coisa e vender. Aí eu dou parabéns ao Padre Jorge da Igreja do Alto, porque ele me falou uma coisa bastante interessante, e o IML é prova disso. É prova disso. Na morte não tem cor, não tem dinheiro, não tem nada. Todas as vítimas que estavam no IML só tinham uma cor roxa. Depois que entraram em estado de putrefação, o corpo tomou uma cor tão escura que não dava para você identificar se o corpo que estava ali era de um negro ou de um branco. Então, na morte, iguala tudo. O cheiro é igual para todo mundo. Aí o Padre Jorge falou uma coisa: Nelson, eu sei que tem pessoas aqui na fila que não são vítimas da enchente, mas a comida que alimenta quem sofreu a enchente também vai alimentar aquela pessoa que já estava passando necessidade antes da enchente. Tá certo, Padre Jorge? Parabéns para o senhor. O que eu digo para a pessoa é o seguinte: se está com necessidade, entre na fila e fale a verdade. Não sou vítima da enchente, mas preciso da cesta básica. Aí sim, você vai ter o benefício da cesta básica. Agora, se passar de vítima e ainda pegar e vender, como pegaram uma mulher vendendo fralda, toma vergonha na cara. Doutor Rodrigo, hoje eu estou meio elétrico, me perdoe aí, mas eu não vou deixar a língua presa hoje não. Doutor Rodrigo, como o senhor vê a participação da OAB nesse comitê? Só posso falar Pode falar disso. O que o senhor quiser, hoje eu estou... O Nelson está coberto de razão a respeito dessa situação, que às vezes a pessoa que não sofreu diretamente o efeito da enchente, ela está abrigando uma pessoa. Sim. Né? Ela teve uma diminuição do seu faturamento. Sim, né? A cidade parou. E aí, por exemplo, vamos dizer que ela trabalha num hotel lá, até do meu amigo Carlos, que está sendo incansável, gerente administrativo do hotel São Maurício, o popular Lilinho. Né? O hotel está parado, então às vezes a pessoa era garçom, por exemplo, tem 10%. Né? Hipoteticamente, não estou dizendo que o garçom mora em outro lugar e tal, mas ele teve uma diminuição, então ele realmente precisa disso. Agora, o sujeito que pegar para vender, o meu irmão, você sabe que tem uma padaria, né, no local aqui, os empregados dele não tiveram coragem, mas falaram para ele: João, estão entrando aí no beco para vender, para trocar a cesta básica por cachaça. O meu irmão, a hora que ele vai lá, ele está de olho, porque se acontecer, ele vai chamar. O meu irmão vai chamar a polícia para reprimir isso. Então, o cidadão de bem, além de não fazer isso, ele reprime quem faz. Fiscaliza. Liga para a Polícia Militar que ela vai atuar. Tem a polícia na rua aí. Se acontecer, chame que não vai levar 15 minutos, não. Não. Tem Força Nacional, tem Batalhão Florestal, tem dia que tem choque, Exército, Polícia do Rio, tudo quanto é canto. Não dê essa bobeira de fazer isso. Né? Eu espero que no nosso público não tenha ninguém que tenha esse hábito, mas avise alguém que possa conhecer que faça. Né? Eu preciso fazer um pequeno intervalo comercial, vou pedir para o doutor Marcos segurar a pergunta e a gente volta no próximo bloco com a continuação. Tá bom, doutor Marcos? Produção comercial, por favor. Estamos de volta com o programa OAB em Foco, hoje 27 de janeiro. Lembrando, toda quinta-feira, programa ao vivo, você pode ligar e participar, 27420206. E agora mais uma novidade da Diário TV, se você botar o Diário de Teresópolis.com.br, você vai entrar na página do Diário. E lá você vai ter toda a programação da TV ao vivo. Nesse momento, quem estiver pela internet pode assistir o nosso programa também pela página da Diário TV. Eu tenho aqui 2 recadinhos. Meu amigo Lucas Bonifácio, doutor Lucas, também advogado. Doutor Lucas deu os parabéns pelo programa, elogiou e também pediu que a gente tivesse um pouco mais de compreensão com o prefeito. Me parece que é isso que passou, que para a gente entender que numa situação de crise, tem situações que ele precisa de um pouco mais de compreensão. Doutor Lucas, meu amigo, ele tem toda a nossa compreensão, mas eu gostaria que ele tivesse a compreensão com a gente também. Tá certo? E tornar-se transparente todos os atos. É só isso. Ninguém está acusando de nada, ninguém está querendo... Ao contrário, eu quero que ele faça um governo maravilhoso para Teresópolis. Se precisar da nossa ajuda, da sociedade organizada, estamos todos aqui de mangas arregaçadas. Já demos exemplo da crise, porque político recebe para estar fazendo isso aí. Voluntariado é de graça, não é verdade? Minha amiga Marisa Gáudio, beijo no seu coração, Marisa.
Secretaria de Turismo, precisamos bolar um plano para trazer o turista para Teresópolis. Itaipava já está fazendo isso. Então vamos lá, gente, vamos botar Teresópolis para frente, dar os parabéns para o Luiz aqui do Fashion Business, fez um comercial maravilhoso com as missas, convidando para vir para Teresópolis. Inclusive, não sei se a produção tem condições de nosso intervalo comercial, colocar aquele comercialzinho. Preste atenção, achei bonito demais as missas aqui de Teresópolis, terceira idade, juvenil, convidando. Preste atenção, gente, Teresópolis já deu exemplo de força e solidariedade. Vamos erguer as mangas, continuar lutando, vamos trazer Teresópolis. A Liga Teresopolitana da Escola de Samba me parece que doou 1 milhão de sua verba, não é isso, Rita? Abriu mão da verba que poderia receber para o Carnaval. Parabéns à Liga Teresopolitana, me parece presidida pelo meu amigo Demerval. Beijo no seu coração, Demerval. São atitudes assim, é isso, seu prefeito. A população está lhe dando exemplo. Dê exemplo para a gente também, seu prefeito, meu amigo Zé Alexandre. Minha amiga Rita, pode falar. Seguindo essa mesma linha de exemplo, reiterando o que eu disse ontem também e o que a gente vem discutindo nas rodas, né, e de bate-papo e nas reuniões. Vamos chamar também a Câmara a responsabilidade dela, né? Porque essa função que a gente está... A Câmara está em férias. Tá querendo, mas aí seria o caso de chamar de volta, né? Do pois recesso e cumprir a sua missão constitucional até de fiscalização, doar um saláriozinho, né? Deixar de viajar, se é que viajam, né? Mas tem lá previsto nos regimentos as diárias de viagem, pois né? Abrir mão de tudo isso, viajar por conta própria, né? Abrir mão de um salário, pegar o 13º que deve ter sobrado, doar. Se a Liga, né, das escolas de samba, que não tem uma verba assim tão expressiva, ela abriu mão de R$1 milhão para ajudar, ela vai deixar de receber esse dinheiro para o Carnaval. A Câmara tem um percentual que, a mim, parece considerável. É uma verba e vamos respeitar, porque já tivemos 21 vereadores, hoje só temos 12, mas a porcentagem continua a mesma. Já houve a oportunidade, né, do presidente da Câmara restituir mais de 1 milhão ou 2 milhões, não foi? Foi um Carlão, né? Sim. Então, 2 milhões de reais, eu acho. O presidente da Câmara foi indagado a esse respeito, e não lembro por quem, mas ele disse que no final do ano é que vai fazer a conta do que sobrar e devolver. O nosso amigo André, mais uma vez o André da Taco. Eu não sei o sobrenome do André, o André ficou com o André Cunha. André Cunha, por isso, tem meu sobrenome. O André Cunha, deve ser meu primo, ele falou, vereador, no fim do ano, ou no ano que vem, é tarde demais. Nós estamos num sistema de calamidade pública, então a Câmara também pode contribuir. Exatamente. E esse papel, eu não estou me negando, não. Esse é nosso papel de cidadão. Nós votamos, temos a obrigação de acompanhar o trabalho dos vereadores, do prefeito, né? Porque as pessoas acham, eu já votei, meu papel está cumprido. Lê do engano, está começando o papel. Votou e tem que acompanhar. Agora, a Câmara deveria, acho que constitucionalmente, né, se pode se falar assim, por força de ofício, que terminar esse recesso e voltar para a ativa, arregaçar. Eu vi alguns vereadores trabalhando. Agora, a Câmara em si, ela não foi convocada. E aí, quando vocês falaram dos donativos, dos espertos, eu de verdade espero muito que eu não veja mas nenhum vereador ou pretenso a vereador, candidato, né, na próxima eleição, fazendo política com cesta básica de doação. Fazendo política em cima do sofrimento alheio. Eu, de verdade, Nelson, eu espero muito que eu não veja isso. Mas você vai ver, porque ontem, inclusive, eu já vi. Infelizmente, é a nossa realidade. Marquinhos, você ia terminar, depois eu vou te dizer quem é.
Marquinhos, no bloco anterior você ia falar alguma coisa, eu te interrompi, desculpa. Não, eu só ia chamar a atenção para um aspecto que o Rodrigo falou, que é muito importante, que a gente fala em desalojado, a gente fala em desabrigado, mas a gente também tem que pensar no desempregado, né? Todas essas doações que estão chegando, e quando o Rodrigo falou naquela questão da pessoa que está necessitada naquela fila, não é necessariamente a pessoa que morava numa localidade dessa que foi diretamente atingido. Mas, às vezes, o emprego dele foi embora, o patrão dele foi embora, o sustento dele não existe. Está endividado. Exatamente, mas existem questões dessa. No interior é muito comum, aquelas lavouras que foram perdidas, pessoas ali de todo o entorno dela que viviam e chegou o final do mês e não vão ter salário. E não vão ter como comprar a alimentação para a família. Então, quando a gente fala que está chegando muito alimento, muita doação, a sociedade civil tem essa preocupação de controle, de distribuição e de controle do que tem e do que está sendo armazenado, também para esse aspecto do desemprego, dos necessitados que vão surgir em função da tragédia. O controle é para que não haja desperdício, aproveitamento de quem não tem necessidade realmente, né? E não haja perecimento de mercadorias, né? Não ocorram abusos. Exatamente, e também a dimensão da necessidade, porque a necessidade vai ser muito grande. A gente fica deslumbrado, eu estava comentando aqui em off, que só hoje chegaram 8 carretas, e hoje é uma quinta-feira, não é o pico do movimento que se dá no final de semana, que vinha se dando no final de semana, e isso aconteceu todos os dias durante essa semana, a gente acha muito no primeiro momento. Mas quando a gente fala na quantidade de desabrigados, desalojados e desses desempregados e necessitados que vão surgir em função da tragédia, isso que parece muito, né, ao longo dos meses, pode não dar, pode não chegar. Mas a gente tem que tomar cuidado também para uma coisa, que é a acomodação. O problema de desemprego em Teresópolis não é de hoje. Vem antes da crise, é uma coisa. E também não é só de Teresópolis. Todas as cidades do país enfrentam problemas de desemprego. Só que também nós temos que tomar cuidado, porque realmente tem muitos donativos, tem muito material aí a ser armazenado, e a gente ainda imagina que vai receber muito mais. Mas também não pode haver acomodação. Eu vi num abrigo aí, as pessoas saindo do abrigo, 10h30 da noite, 11 horas, indo para um bar que tem ali em frente no alto, bebendo, os desabrigados. Rapaz, parecia festa. Aí voltava para o abrigo e tal. Ele não parece estar preocupado com a crise, não. Esperando a solução chegar, né? Não. Eu não sei se talvez eu esteja sendo até maldoso, mas a pessoa perdeu tudo. Está abrigado numa tenda. Tá certo? Eu estaria triste. Eu estaria desesperado procurando algo para fazer, sei lá, um trabalho, alguma coisa. Mas eu vi ali algumas pessoas no bar, bebendo cerveja, e depois voltava e ia lá no abrigo. Vamos prestar atenção nisso. A população de Teresópolis tem que fiscalizar, não é só o poder público, não. Tem que fiscalizar a própria população. Viu irregularidade? Denuncia. Tá certo? Vamos ser exemplo, como a Liga da Escola de Samba foi. A fantasia desse ano das escolas de samba vai ser solidariedade. Vou deixar meus parabéns de novo, foi um gesto nobre. Vou chamar a atenção dos assessores dos vereadores. É comum a gente eleger uma pessoa que talvez é parte da democracia, não tem conhecimento técnico para exercer a função, mas tem conhecimento das pessoas, da comunidade, a comunidade vota, a comunidade confia. Por isso, senhores vereadores, é que os senhores têm verbas para contratar assessores. Não é isso? E são seus assessores que os senhores têm que contratar que sejam técnicos. E aí tem que ter alguém com percepção para botar a Câmara Municipal para funcionar agora, como a Rita Teles falou, como o doutor Rodrigo falou. Então, meu amigo Arley, eu vi você trabalhando demais lá em Vieira, disponibilizou caminhões seus, tratores, como ser humano, como pessoa exemplar. Não tem o que falar. Agora, realmente, como presidente da Câmara Municipal, acorda, meu amigo Arley, bota esses vereadores para trabalhar. Teresópolis só vai te admirar mais. Tá bom? Falamos mal de diversas vezes aí. Teresópolis tem que mudar prefeito, mudar isso, mudar aquilo, não sei o quê. Roberto Petto, você tem meu carinho, porque
trabalhou incansavelmente no IML. Não estou falando Roberto Petro, prefeito, não é política. Estou falando médico. Porque eu não vi ele fazendo política naquele momento. Ele sentou e só laudo, só laudo, só laudo. Doutor Carlão sentou no IML e ficou incansável. As primeiras 48 horas, acho que eles não saíram de lá. Não saíram. Então a gente tem que bater palma para quem trabalhou dignamente. Os empresários... Doutora Cláudia Lauan trabalhou todos os dias no Pedrão, atendendo incansavelmente. E outros, né? Doutora Conceição. Enfim, tem um grupo aí, e a gente não está falando do político. Não, estamos falando a gente está falando do cidadão que se dedicou. Que não se aproveitou da calamidade, mas acaba tendo um retorno político, porque as pessoas veem isso. Os empresários, esperar outra coisa do Mozart Bebidas com Maria, não tinha como. Isso aí não tem dúvida, que ele iria abrir o coração dele, a fábrica, e dar o que pudesse dar. Então, Mozart, a gente perde tempo dando parabéns, porque é a atitude dele, né, Marquinho? Veja bem, eu tenho acompanhado esse processo diariamente. Realmente, essas pessoas, a gente tem que tirar o chapéu. O Nilson, no Recanto dos Pescadores. Trabalhou com o problema que a gente fala na Cruz Vermelha. O problema que a gente fala, a gente acaba esquecendo. Carlos Adalto. Vamos falar dos advogados, vamos puxar saco da nossa classe. Mas eu vou dizer para vocês, então, aqui, duas coisas que eu estou pleiteando com o Dr. Jefferson da OAB. Uma, se Deus quiser, logo assim que a gente transpasse esse momento de crise, eu acho que Teresópolis tinha que ter um momento também de confraternização, de festa, para esse voluntariado. Mas não é dar prêmio Jorge Marche, prêmio Mulher de Pedra, para autoridade não. Vamos dar prêmio para aquele homenzinho simples que trabalhou como voluntário, que deu exemplo de solidariedade, porque eu já digo, quem recebe para estar trabalhando na crise, não faz mais que obrigação. Então não tem que dar prêmio para esse cidadão, não. Tem que dar prêmio para quem está dando do seu suor ali sem receber um centavo. Veja bem, se dessa tragédia alguma coisa boa a gente pode tirar, foi eu acho que o surgimento dessa consciência de verdade que a sociedade civil está tendo, porque, como a Rita falou, são 20 e tantas entidades Posso elencar aqui, associadas em torno desse projeto de auxiliar. Quer ler, Nelson? E todas essas entidades estão percebendo a força que elas têm. Então, quando a gente fala em sociedade civil organizada, a gente está falando exatamente de uma coisa que existe, não uma coisa hipotética. Então, se uma coisa boa surgiu, foi a reunião dessas pessoas de diferentes segmentos. Está havendo uma sinergia muito grande, uma união enorme, em prol da reconstrução da cidade em todos os aspectos, não só da cidade lá onde foi destruída pela catástrofe, mas por essa questão do turismo, como disse a doutora Marisa Gáudio, né? A reconstrução de todos os conceitos, dessa participação no fundo da calamidade, tudo isso, a união está uma coisa fantástica. As doações, né, vindo doações de todos os locais do mundo, realmente, né, todas as cidades próximas, e essa união, essa sinergia entre toda a sociedade em prol de uma melhoria no nosso local onde a gente vive e até de fora. Para vocês terem uma ideia, eu gosto muito de internet, vocês veem que eu estou aqui, o computador está aberto. Conectado. Né? Eu lancei aqui um pedido que precisava de voluntários, veio gente até da Bahia, trabalhou aqui na loja Jorge Marche, né? Com muita boa vontade, e aí a moça depois escreveu para mim assim, eu quero voltar toda semana. Então, nós temos gente de todo lugar, ajuda de todo lugar, e a sinergia que está acontecendo realmente é uma coisa fantástica. O Marco Aurélio acertou no ponto. Se alguma coisa pode tirar de bom, é isso aí. É verdade, é verdade. A gente tem acompanhado uma questão muito interessante, padres, pastores, como eu falei antes, de várias denominações e religiões, espíritas, maçonaria, clubes de serviço, e trabalhando com o mesmo lado pensamento, lado a lado. O objetivo é um só. Ninguém quer puxar a brasa para a sua sardinha, todo mundo está ali desinteressado. Talvez até a cobrança ao poder público surja daí. Porque o poder público ele tem que estar, não do lado de lá, esperando para ver o que a gente precisa, ele tem que estar aqui também. Então, o poder público tem que indicar lá os seus representantes para, nessa hora, estar ali também, lado a lado, com o mesmo pensamento, participando. O secretário de Planejamento, Zé Alexandre, falou uma coisa nas reuniões que nós tivemos,
numa das reuniões, que ele falou assim, não, Teresópolis vai ser o exemplo de bem administração desses donativos. Eu espero em Deus, Zé Alexandre, que suas palavras se concretizem e que sejam realmente. Eu gostaria de ouvir de forma diferente. Teresópolis vai ser um exemplo de gestão, não de gestão de fundo de catástrofe. Mas Teresópolis vai ser um exemplo de gestão para a cidade. Ontem eu estava falando, nessa nossa reunião, né, de entidades, hoje está em torno de 19 milhões o fundo, só que o ordinário está em torno de 22 milhões mês. Então, a gente tem que começar a ficar atento. Não é só o fundo que a sociedade tem que acompanhar, não. Não é só o fundo de gestão da catástrofe. É a cidade como um todo. Claro. É a gestão como um todo. É a empresa que foi contratada e não terminou a obra ou fez a obra mal feita e foi contratada novamente. Precisamos ficar atentos a isso. É a empresa que, por liminar, não foi contratada a uma época e está sendo contratada agora. Não estou dizendo que esta empresa, esta contratação agora, esteja errada. Não sei, mas precisamos acompanhar para saber se está certo ou se está errada. É o todo. Eu acho que o acompanhamento ele tem que ser do todo. Rita, Teresópolis é nossa. Tá certo? Não é... Ficou até nossa, Teresópolis. Nossa. Teresópolis é nossa. É nosso dever fiscalizar e nós não temos que ter vergonha de pedir prestação de contas para ninguém, não. Nem para prefeito, nem para secretário, nem para presidente da República. É direito nosso. Está em dúvida? Vem cá, explica isso aqui. Está certo? Pô, parabéns, está certo. Está errado? Ó. Entendeu? Nelson. Todo mundo sabe o que é isso, né? Não, como empresário, como advogado, você não tem que prestar conta? Claro. Ué? Você não tem o presidente da ordem? Parece meu cliente. Tem que prestar contas. Acaba uma ação, você tem que chamar o cliente no seu escritório. Ó, você ganhou isso, minha parte é essa, está aqui sua parte. Se quiser fazer com sua parte, o problema é seu. Essa aqui é a minha parte, não é assim, doutores? A SEAT, ela fez o então, último... A gente representa lá o código de ética nosso. O último café com ideias da SEAT, que foi presencial, veio o... meu amigo Henrique Carregal. Beijão, Henrique. Não lembro o nome do palestrante, agora deu branco. Mas ele falou uma coisa assim, muito pertinente, acho que para qualquer gestão, não só empresário, não. Todo líder, ele também é liderado. Sim. Todo líder, ele também tem que dar satisfação, porque ele também é liderado. Porque ele passa a ser um servidor. Ele se torna um servidor público por exercício de um mandato. Né? Existem servidores públicos que vão por concurso, outros por cargo de comissão, mas, no caso, ele fica servidor público por um mandato que ele foi eleito. Então, ele tem que servir a população. Desculpa, Nelson, você me fez uma pergunta no início e eu não respondi. Manda. Qual é a atuação da OAB nisso? Como você vê a atuação da OAB nesse processo? Eu tenho ouvido muitos elogios na rua. Graças a Deus, a gente tem se empenhado. Porque eu praticamente não tenho tido muito tempo de estar com a família, de estar no escritório, a gente tem a estrutura do escritório. E Yasmin me ligou reclamando. E Yasmin ainda não telefona, não, mas se soubesse telefonar, já teria feito. Ainda bem que tem lá a minha sócia que segura a onda, né? Tem o pessoal do escritório, então dá para ir. Mas a gente tem se empenhado muito. Eu tenho ouvido muitos elogios ao presidente Jefferson, presidente no auge da crise, né? Participou de reunião de manhã, num dia de sábado, recebeu o presidente da OAB do Rio e à tarde pegou direto no IML. Cheguei lá no IML, parecia que eu estava vendo um médico. O presidente estava com uma touca,
uma máscara, luva e um jaleco. Falei, vai fazer cirurgia, Jefferson? Né? Porque trabalhou, ajudou no reconhecimento de corpos e tudo mais. Mas agora, nessa situação atual, a OAB, ela é uma das entidades fundadoras do movimento Nossa Teresópolis, do qual a Rita hoje muito nos orgulha, é a nossa diretora executiva. Né? Como eu quis que isso chegasse. Chegou essa semana. Tem gente que não sabe. Já houve outros diretores executivos, voluntários, membros das entidades, e depois também profissionais, não que o voluntário não seja profissional, mas contratado. Né? E agora a Rita é a nossa diretora executiva do Movimento Nossa Teresópolis, Parabéns, do qual... há uma semana, né, Rita? Uma semana, da qual a OAB é uma das entidades, a FES é a segunda e a SEAT é a terceira. Então, a OAB, juntamente com o Movimento Nossa Teresópolis, essas 22 entidades, estão se reunindo para deliberar qual vai ser a sua participação na deliberação e gestão desse fundo. Porque, apesar de ter sido previsto no decreto 8 instituições, a OAB e as outras instituições ainda não aceitaram isso, porque ainda estamos dialogando e precisamos do diálogo. A palavra é diálogo, queremos diálogo com a municipalidade, com o prefeito, e estamos negociando, não negociando de forma escusa, mas negociando a forma que isso vai ser feito, para que a gente possa realmente fiscalizar, gerir, atuar, e não apenas aprovar contas, porque isso nós não vamos querer. Não, de forma nenhuma. Eu preciso fazer um intervalo comercial e a gente volta em seguida com a continuação do programa OAB em Foco de hoje. Estamos de volta com o programa, último bloco, a gente vai ter que terminar. Então a gente vai tentar ser um pouquinho mais rápido, porque eu vou terminar o programa, já avisei que eu vou contar uma historinha no final do programa. Meu amigo Walter Correia, a gente se encontrou essa semana no centro da cidade, na semana passada. Eu até fiquei de comentar uma opinião dele, de que o poder público, na hora de fazer o projeto das casas populares, não fazer elas horizontais, fazer em blocos, né? Porque caberiam mais pessoas num terreno menor. Então faz blocos de 2, 3 andares, é uma possibilidade, aí está sendo visto os projetos em cima disso, Walter. Um grande abraço. Também pediu para a gente alertar sobre os problemas de saúde que me parecem ser iminentes, não sei, mas a Secretaria de Saúde vai tomar conta disso daqui a uns 6 meses em função do... Sei lá, a gente imagina que tem um monte de pessoas desaparecidas que devem ter falecido, estão aí nos escombros aí, isso pode afetar a nossa mãe natureza e, em contrapartida, afetou a mãe natureza, afetou a nós mesmos. Então, Marcos, um grande abraço para você, beijo no seu coração, obrigado por ter participado. Teve uma telespectadora que ligou fazendo uma pergunta do Dr. Marco Aurélio, mas a pergunta não ficou muito clara, não. Me parece que é o seguinte, parece que existe uma manifestação da Secretaria de Cultura em relação... Secretaria de Educação, eu cismei com cultura, meu amigo Vanderlei, desculpa, não tem nada a ver. A Secretaria de Educação manifesto em relação a e-mails que estariam circulando pela internet, dando conta de problemas, desavenças com Cruz Vermelha, e ela quer saber se ela pode ser responsabilizada por estar repassando um e-mail, esse suposto e-mail de confusão, a responsabilidade civil. Algum dos advogados quer responder? Doutor Marco Aurélio? Eu vou responder com a mera opinião. É aquele negócio. O e-mail, primeiro, a gente não sabe se um e-mail que chega, se efetivamente ele traz um boato, ou se ele traz uma notícia, ou se ele narra um fato. Então, vai de cada um que recebe ter a responsabilidade de repassá-lo. Normalmente, a gente repassa para aquelas pessoas com quem a gente se relaciona, normalmente, via internet e tal. E, a partir daí... eu não vejo irresponsabilidade em repassar. Eu acho que repassar o e-mail serve até para se chegar à conclusão da veracidade daquilo. É evidente que se for uma coisa absurda, a gente pode até imaginar uma falta de responsabilidade quando você espalha isso. Mas eu não vejo como, sem que haja uma ofensa direta, sem que se esteja caluniando, difamando alguém, que possa gerar algum tipo de penalidade a quem repassa um e-mail desse tipo. Não vejo problema.
talvez até o próprio e-mail da Secretaria de Educação que ameaça nesse sentido seja um boato, não seja verdadeiro, não tenha vindo da origem. Não acredito que a Secretaria de Educação faria uma comunicação desse tipo. Não vi. A internet não é uma terra sem lei, né? Quem fizer alguma coisa que tiver tipificada como delito vai responder por ela. Mas aí cabe também a exceção da verdade, para saber se aquilo realmente ocorreu, né? Porque, sim, apesar de ser um assunto morto e sepultado, pode ter sido o que ocorreu. Sem dúvida, é aquele negócio. Se o e-mail traz ali uma difamação, uma ofensa direta, tem que ter cuidado de não divulgar isso para não... Se você está divulgando, você... Dar a mão a quem praticou isso, né? Você está praticando. Então tem que ter realmente esse cuidado. Você tem que pensar o seguinte, são as três peneiras de quando você vai passar uma situação. Aquela situação que você vai passar, transmitir, você tem consciência que é verdade ou que é mentira? É a primeira ponto, se você ponderar, é verdade, é mentira, tal. Segundo, eu passar essa mensagem vai beneficiar alguém? Não vai beneficiar, é só para tumultuar o e-mail, então não passa. Não, isso é importante, precisa ser passado. Então, se você tem consciência que é verdade, se você tem consciência que vai beneficiar as pessoas, transmita. E terceiro, isso vai te fazer bem, vai te fazer se sentir útil, então passa. Agora, preste atenção. Todo boato acaba tendo um fundinho de verdade. Houve um problema entre a Cruz Vermelha e a Prefeitura. Isso é inegável. Tá certo? Houve. Esse problema parece que foi superado. Nós estamos vivendo um outro momento. Então não há mais que se falar nesse boato. Existe boato aí de pessoas se identificando como da Cruz Vermelha. Isso é mentira. O Herculano, que é presidente da Cruz Vermelha, já se manifestou dizendo que entre Prefeitura Municipal, Poder Público e Cruz Vermelha não existe mais problema nenhum. Então, problema superado. Assunto morto sepultado, palavras de Herculano Abraão hoje numa reunião. Palavras do presidente da Cruz Vermelha, tá bom? Um conselho que a gente pode dar é o seguinte, a Cruz Vermelha eu sei que conta com uma assessoria de imprensa. A Vivian Grace e o Ricardo, um grande amigo meu, parece que tem uma assessoria de imprensa. A Vivian eu tenho visto lá no galpão constantemente, então o ideal é buscar a comunicação direta, o pronunciamento direto da Cruz Vermelha sobre a atual situação que está acontecendo. Tem o Jornal Diário que pode se manifestar. Deixa eu só... Ontem a Cruz Vermelha mandou, quer dizer, eu recebi ontem, tá? Um comunicado oficial à imprensa. Eu abri ontem, eu acho que foi dia 25, o envio desse comunicado oficial da Cruz Vermelha à imprensa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rita. Ontem eu estava assistindo uma programação local e eu te vi num programa de uma loura de cabelo meio Chanel assim, você dando entrevista. Quem é aquela mulher? A minha madrinha, isso? Quem é? Não conheço aquela pessoa. Pois é, um beijo grande para minha madrinha Margarete Rose. Margarete Rose, beijão no seu coração, Margarete. Minha madrinha, porque foi ela quem me fez assim a grata homenagem com a indicação do meu nome para receber a medalha Jorge Marchi em 2008. Sem dúvida merecida, porque a Rita é uma pessoa muito atuante na sociedade de Teresópolis. E a Margarete fez questão de ligar. Obrigado por participar, Margarete. Novamente, ontem eu assisti o teu programa e hoje e vi você colocando a PAI como voluntária nessa empreitada, você se prontificando como pessoa, como cidadã, e ela ligou ratificando isso, dizendo que a PAI está aí querendo participar desse processo. São 7 mil, acho, pessoas, alguma coisa, 6, 7 mil, desculpa se eu estou errando o número, mas eu assisti seu programa ontem. Então, Margarete, beijo no seu coração, obrigado por estar participando. Meus amigos, eu infelizmente preciso terminar. Toda vez que eu convido alguém, que a pessoa vem aqui, ele fala, 1h30 é coisa pra caramba, Nelson. Não foi o que você falou, Marcos? E 1h30 se esvai como areia no tempo, no vento. Transmite só esse posicionamento aqui do doutor Fernando, que já participou semana passada, se puder. Ao doutor Fernando, isso mesmo, Rodrigo, a sociedade tem o dever de mostrar ao poder público que eles não são onipotentes e que não poderão utilizar esse dinheiro da maneira que quiserem, sem dar satisfação. O melhor para o político sempre será o nosso desinteresse. Se o povo se mobiliza seriamente diante de uma causa, ele será o poder maior. Obrigado, Fernando Correia. Doutor Fernando Mundaia Correia, a semana passada participou e hoje de novo. Doutor Marco Aurélio, o senhor ia falar alguma coisa? Porque eu preciso terminar e vou passar a palavra para cada um dos senhores, para as considerações finais. Eu vou, inclusive, dizer que esse programa até distou um pouquinho que a gente ia falar sobre esse comitê que foi criado. Então, para Teresópolis,
ter ciência. Existe um comitê da sociedade civil se organizando para cobrar do poder público a prestação de conta dessa verba. Não foi ainda efetivado esse acordo, porque a sociedade civil só vai participar se o poder público der carta branca na fiscalização. Ninguém vai assinar, usar o nome, carta branca para o poder público, tá certo? Ninguém está falando mal de prefeito, de secretário, nada disso. Nós estamos, quando eu comecei o programa, pedindo que haja transparência nos seus gestos. Havendo transparência, a sociedade está do seu lado, prefeito. Nós queremos lhe ajudar. Nos ajude a lhe ajudar. Seja o prefeito que nós imaginamos que o senhor seria quando votamos no senhor, quando acreditamos nas suas propostas de campanha. Rita Teres, minha grande amiga Rita Teres, esse microfone para, como diz minha amiga Margarete Rose, suas considerações finais. Eu conclamo assim, a sociedade para usar, né, tudo isso que aconteceu, toda essa tristeza, toda essa tragédia, toda essa dor, para reavaliar sua atitude. Cada um de nós. Eu acho que é um momento de reavaliação, é de reconstrução, sim. Reconstrução da consciência de cada um, reconstrução da atitude de cada um de nós em relação à sociedade, ao meio ambiente, em relação a condutas políticas. Somos políticos, vivemos politicamente, não necessariamente partidário, somos políticos. Precisamos analisar e trabalhar cada uma delas. Eu acho que o momento de reconstrução é uma oportunidade de termos uma cidade diferente, com uma mente diferente, uma população de atitude diferente. A fênix nasceu do fogo. Vamos ver qual foi o animal, a ave que nasceu das águas, porque Teresópolis vai renascer das águas. Não é isso? Aqui meu abraço, eu não o conheço pessoalmente. Eu acho que é Major Flávio, que é o secretário de Meio Ambiente, que me parece que vem, Coronel Flávio, eu não conheço pessoalmente, só por entrevistas. Eu só ouço elogios a essa pessoa, me parece que é um secretário competente. Então, meu abraço ao Coronel Flávio, pelo brilhante trabalho que o senhor vem fazendo junto à Secretaria de Meio Ambiente. Estou falando isso em função do momento que nós estamos vivendo, porque a natureza foi agredida e só respondeu, tá certo? Infelizmente, vitimando dezenas, centenas de teresopolitanos. Então, a gente tem que dar os parabéns a quem tem parabéns. Coronel Flávio, parabéns pelo seu trabalho em frente à Secretaria de Meio Ambiente. Meu amigo Marco Aurélio Benedito, suas considerações finais, por favor. Bom, a gente está falando em reconstrução, uma coisa que eu estava pensando aqui, a gente pensa muito na questão da reconstrução física, da reconstrução material de Teresópolis, mas a gente tem percebido, até nesse momento a gente está aqui reunido falando sobre isso, que já está havendo essa reconstrução, é uma reconstrução interior, é uma reconstrução espiritual, né? Então essa reconstrução já começou, eu gostaria de fazer essa observação aqui. Uma outra pequena observação a partir do elogio que você fez ao Major. Coronel, né? Coronel, estamos rebaixando ele, né? É sobre isso, a gente às vezes critica o poder público, e isso é confundido com as pessoas que exercem determinadas funções, determinados cargos, e a gente tem que fazer elogio para funcionários públicos que têm se desdobrado para atender naquilo que lhe for determinado. Então, a gente não pode também, vamos dizer assim... Generalizar. A gente, nesse trabalho que está sendo feito nos galpões, a gente tem... representantes lá do município, né, da prefeitura, a gente tem pessoas espetaculares que chegam 8, 7 horas da manhã, ficam até 11 horas da noite, e a gente tem que fazer essa observação. Então, quando a gente critica, talvez de cima para baixo, o prefeito, a gente acaba não elogiando quem está no meio desse processo e que realmente está se desdobrando. Faz a diferença. Então, a gente tem que quando a gente vê a coisa certa, a gente também tem que falar, né? Às vezes a gente não vê muita coisa certa, por isso a gente não fala. Mas quando a gente vê, a gente tem que falar. E da mesma maneira o que foi falado aqui. Quando a gente vê a coisa errada, se a gente não encaminha, se a gente não denuncia, a gente só reclama.
Então, só reclamar não adianta. Então, efetivamente, o que você falou, sabe de alguma coisa? Denuncia, encaminha a quem possa averiguar, comprovar e exigir a responsabilidade daquilo, seja na distribuição de cesta básica, seja no desvio de verba, qualquer coisa. Então, é isso que a gente tem que estar atento. Bem lembrado, Marquinho, crescimento espiritual. Eu não vou nem dizer reconstrução. Eu já disse, na verdade, a gente aprende mais no sofrimento do que na alegria. Quando a gente está alegre, a gente acaba até esquecendo os amigos. Está alegre, estou cantando, não percebo muito quem está ao meu redor. Mas no sofrimento, a gente se une, a gente se ajuda, a gente cresce espiritualmente. Aí, meu grande abraço à Norma Sueli, secretária da Secretaria de Defesa da Mulher, fez um trabalho incansável. Eu chegava lá na delegacia, ela montou o posto dela, tem um posto dela ali. Essa mulher trabalhou muito. Então, eu particularmente ainda não estou criticando prefeito nem secretário nenhum. Tá certo? Nós estamos pedindo que ele voluntariamente dê uma satisfação para a população de onde ele conseguiu dinheiro suficiente para ostentar o padrão de vida que ele está ostentando agora. É só isso. De onde veio dinheiro para carro, de onde veio para casa. Só isso, prefeito. Mostra, o senhor tem o seu salário, o senhor tem todo o direito de morar num chateau na França, ser vizinho do Paulo Coelho. Não é isso, não. Eu até torço para que o senhor consiga isso. Tá certo? O senhor é médico, tem sua profissão, né? Mas enquanto exercendo um cargo público, a sociedade teresopolitana e a sociedade brasileira merece a sua, como se diz, compreensão de nos dizer como acontece isso tudo. Tá certo? Doutor Rodrigo, vice-presidente da Ordem, hoje presidente interino. Suas considerações finais. Não, continuo vice. Nelson, você, como cidadão, vai fazer esse abaixo-assinado. A OAB não vai ter ingerência nenhuma sobre ele. Né? Mas saiba que a OAB, a partir do momento que tiver realmente informações a respeito disso, né? Porque já me disseram, já ouvi aqui no Orkut, já falaram, a OAB tem que fazer porque o cara mora em tal lugar. Eu não sei. Dá tanto trabalhar, cuidar da família e da OAB, porque saber onde o prefeito mora, ele não é meu amigo. Eu não frequento a casa dele, então como é que eu vou saber onde ele mora? Né? Nunca me convidou. Mas se, por acaso, houver informações, né, contundentes, com provas, se a pessoa que disser assinar embaixo, porque vai se responsabilizar depois, se for claro. Mentira, né? Eu torço pelo sucesso do prefeito em todos os sentidos, no âmbito pessoal e profissional dele na prefeitura. Mas precisa ser de uma forma reta. É mesmo porque o sucesso profissional dele hoje é o nosso sucesso. Então, o que acontece? Você está dizendo isso que está aí. A OAB, tendo as informações, vai agir e não vai vir falar na televisão. Nem vai anunciar em lugar nenhum. Mas não vai se furtar de fazer, se for o caso. Tá? Porque a nossa missão, no nosso partido, é a Constituição Federal. Para isso existe ação civil pública e ação popular. E dentre outras coisas. E muito mais coisas. Então, a OAB não vai se furtar a nada que tiver que fazer. A OAB do presidente Jefferson não se furtou a mexer em cadáver. Não vai ser de trabalhar com legalidade, que ela vai se furtar. Então, tudo que Teresópolis precisar, nós vamos fazer. Então, eu quero fazer minhas as palavras da Rita, conclamando as pessoas a participarem, as palavras do Marco, que diz que precisa haver um crescimento espiritual, já está havendo realmente, mas precisa haver um crescimento ético. Né? Crescimento ético da pessoa que não troca a cesta básica por uma garrafa de cachaça e da pessoa que não faz tramóia com dinheiro público, porque você imagina que coisa, eu não estou dizendo que faça, nem que vai fazer. Como é que você consegue olhar para o seu filho, sabendo que você está passeando, fazendo uma viagem com dinheiro que era para ter sido empregado com comida, com habitação, com saúde daquela família que perdeu tudo. Então, a ética precisa ser a bandeira do nosso governo. Não estou dizendo que não é, mas se já é, que seja ainda mais. E eu gostaria de fazer um agradecimento, nós fizemos agradecimentos
no outro programa, agora o Marco falou uma coisa que eu vou puxar agradecimento, não para as pessoas que estão trabalhando, não para o Marco, mas para a esposa do Marco, que compreende isso. Nada, a Nina batalhou, rapaz, correu, mas pediu para ser compreende. voluntário, saiu de casa, largou as crianças, não foi verdade, Marcos? Então tu tem que agradecer aos filhos que compreenderam, que os pais estão fora. Os filhos compreendem, a esposa participa. Eu vou agradecer as famílias dessas pessoas que compreendem, como a minha família está me compreendendo, como a sua compreende você, como a do Marco compreende, de Rita, de Jefferson, né? A Ana Paula tem hora que ela fica... Mas ela pega junto, foi para o Pedrão, trabalhou, levou as meninas. Ficou no ML, Ana Paula. Ficou no ML. Então todo mundo ajudou. E as famílias precisam ser recompensadas nisso. A minha família, muito obrigado. Exatamente. Então, para reafirmar o que eu disse no início, eu vou montar um abaixo-assinado pedindo que o prefeito, voluntariamente, secretários, Alexandre, mostre para a população, acabe de uma vez com essa boataria. Prefeito, na verdade, nós vamos dar a chance de acabar logo com isso. Vamos partir para outra coisa. A gente quer lhe ajudar a fazer uma Teresópolis melhor. Mas nos ajude primeiro. Entendeu? Esclareça para a população esses pontos que estão obscuros. Então a gente vai passar um abaixo-assinado e vou pedir que a população que tem interesse realmente nisso, que assine. Se não houver assinatura, então eu digo também, para de me perturbar. Não fica mandando e-mail para mim dizendo que a OAB não faz nada, porque se a gente está fazendo e você não participar, ponha a cara na reta também. Tá certo? Aí eu vou terminar o programa. Até minha amiga Margarete, se ainda estiver ouvindo, eu falei isso num programa que ela me convidou. Eu vou contar uma historinha que eu contei aqui, mas que eu acho muito pertinente. Presta atenção, é uma historinha para criança. Fala de animaizinhos. Mas olha a mensagem que ela dá. Eu peço a Deus que eu consiga transmitir a mensagem da forma que ela merece ser transmitida. Ela conta a história de uns animais que viviam no celeiro. Estou lembrando que o Anderson Duarte, quando eu contei essa história, começou a rir quando eu falei isso. E que tinha um ratinho que vivia nesse celeiro e que frequentava a casa do dono da fazenda para pegar alimentos. Tá certo? A Rita já assinou que conhece a história. Um belo dia, esse ratinho viu uma embalagem chegar na fazenda. E ele ficou olhando, quando ele viu, era uma ratoeira. O dono da fazenda tinha comprado uma ratoeira para exterminar aquela praga. O ratinho ficou desesperado e foi ao celeiro pedir ajuda aos seus amigos animais. O primeiro que ele encontrou foi uma galinha. Dona Galinha, pelo amor de Deus, Dona Galinha, me ajuda. Aí a galinha, mas o que houve, seu ratinho? O dono da fazenda comprou uma ratoeira. E a galinha, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou uma galinha, não tem problema nenhum com ratoeira, isso é problema seu, se vira. O rato, desesperado, viu um leitão. Seu leitão, pelo amor de Deus, me ajuda, seu leitão. E o leitão, mas o que houve? O dono da fazenda comprou uma ratoeira. Ah, o leitão, olha para mim, rapaz, eu sou um leitão. Tu acha que eu tenho problema com ratoeira? Se vira. O ratinho olhou, viu a dona Vaca. Dona Vaca, pelo amor de Deus, Dona Vaca, me ajuda. Mas o que houve, seu ratinho? Ela falou assim, o dono da fazenda comprou uma ratoeira. Ele falou assim, e o que eu tenho a ver com isso? Eu sou uma vaca, não tem problema nenhum com ratoeira. E o ratinho, amuado, não conseguiu ajuda de ninguém, ficou sozinho. À noite, os animais ali no estábulo ouviram um barulho da ratoeira se fechando. E pensaram, lá se foi o ratinho. Morreu o ratinho. Voltaram a dormir tranquilamente, ninguém se preocupou. No dia seguinte, escutaram aquele barulho, aquela algazarra de muita gente chegando, e aí descobriram o que tinha acontecido. Na verdade, o dono da fazenda tinha colocado a ratoeira atrás da geladeira. Tá certo? E aquele barulho não tinha sido o rato que tinha sido preso. Uma cobra tinha entrado na cozinha. E ao passar perto da ratoeira, a ratoeira desarmou e prendeu pelo rabo da cobra. A cobra ficou presa ali. A dona da fazenda foi limpar ali atrás, foi picada pela cobra. E aquele agito era o médico, era a família, todo mundo vindo para socorrer. A dona da fazenda, a esposa do fazendeiro. Tá certo. Foi medicada, entrou em processo de recuperação. O que o fazendeiro fez para ajudar a esposa? Precisamos fazer uma canja. Matem a galinha. Foram lá matar a galinha. Mataram a galinha, fizeram a canja, serviram para a esposa, para a dona da fazenda. Ótimo. Chegou no domingo, a família veio visitar a dona da fazenda. O que o fazendeiro fez? Tá vindo a família, muitas pessoas, matem o leitão.
Vamos fazer um leitão para receber todo mundo. Mataram o leitão e fiz servir o leitão no almoço de domingo para a família. Ótimo! A dona da fazenda se recuperou. Festa, felicidade geral. Vamos comemorar. Matem a vaca e vamos fazer um churrasco. E assim foi feito. Morreu a galinha, o leitão e a vaca. E o ratinho continua feliz da vida no seu celeiro. Ou seja, aquilo que você pensa que não lhe afeta, não vou ajudar, isso não é problema meu, indiretamente pode acabar com a sua vida. Então, meu amigo, Teresópolis está de parabéns pela solidariedade, mostrou que se preocupou com os ratinhos, tá certo? E por isso, meu grande e sincero agradecimento em nome das famílias que foram vitimadas, em nome das famílias que estão sendo ajudadas e em nome da OAB por toda essa consideração que Teresópolis está tendo com seus irmãos teresopolitanos. A todos um grande abraço e o meu convite para que quinta-feira da semana que vem estejam aqui com a gente em mais um programa OAB em Foco. Beijo no coração de todos e fiquem com Deus.